Quem enganou quem? Foi o evangelho que prometeu demais e não entregou, ou somos nós que de fato não fizemos a viagem da experiência dessa promessa? Quem enganou quem? Aí você vê Paulo dizendo em Efésios, no capítulo 2, do verso 1 em diante, ele vos deu vida, estando vós mortos. Olhe como essa certeza da existência morta é um fato dado, consumado, repetido e afirmado na descrição que o Evangelho faz da existência humana sem a semente da vida eterna, da boa nova, da gestação da esperança nela. Está morta. Funcionalmente morta. Psicologicamente pulsante. Espiritualmente, todavia, morta. Cerebralmente ativa. Porém, em relação à experiência do significado de ser, da vida, da confiança, do pertencimento, de para que nasceu, o que está fazendo aqui, para onde vai, não tendo isto, está morto. Espiritualmente morto. E o Evangelho é peremptório nessas afirmações. E Paulo nos descreve aqui em Efésios 2 as características desse estado de existência morta. Ele vos deu vida estando vós mortos, nos vossos delitos e nos vossos pecados. São duas palavras importantes. A primeira designa a minha decisão pessoal, mental, consciente, lúcida, assumida, caprichosamente decidida, como uma soberania do meu desejo sobre qualquer outra coisa. Esse é o pecado designado aqui como delito. É aquilo que eu delibero. Só pulsões de morte que acabam viciando na morte, ele passa a deliberar, a colaborar, a ser coparticipante da escolha da morte. A existência dele se agrega de outros e a soma dessas existências cria uma civilização, um espírito civilizatório que aqui é chamado de curso deste mundo, um fluxo. Penetrado, pervadido, tanto coletiva quanto individualmente, por forças espirituais, fazendo com que cada indivíduo vá se tornando um cidadão da ira, um filho da ira. O cara vai sendo gerado, vai sendo produzido pelo processo da perversidade. Olha, a gente não vê todo dia crianças nascendo de mães que não queriam ter os filhos, ou de pais em relação a quem a mãe teve que fugir, se refugiar na casa de um parente para ter o filho, sem o cara perseguir, para abortar. Cada um de nós aqui conta histórias dos seus ancestrais e das doenças para trás, que mostram que até do ponto de vista da nossa relação familiar, todos nós somos, de certa forma, nessa medida também familiar, filhos da ira. Nascemos de gente raivosa, de gente sem piedade, de gente mal resolvida muitas vezes,
de ambientes de profundo paroxismo nos sentimentos, de antagonismos. Fomos sobrevivendo a isso tudo, isso só nessa dimensãozinha da ancestralidade. Agora, se a gente pensar em outras coisas, em outras dimensões, ser filho da ira, basta ser filho dessa geração. Cada vez mais, eu abro, por exemplo, as redes sociais e vejo literalmente a manifestação dos filhos da ira. É um pessoal irado, com raiva, com muita raiva. Raiva acima deles, abaixo deles, raiva deles, neles, raiva. São pacotes de ira. Olhe para o mundo e veja, tem alguma dúvida de que a gente está habitando num planeta da ira? O nome desse planeta podia ser irado, no mau sentido do termo, não no bom. Esse é um planeta irado no bom sentido, exceto pela ira humana. Filhos da ira. Filhos dessa escolha suicida, cuja tendência está plantada em mim e em você, de ficarmos sempre fazendo escolhas contra nós. Isso é ser filho da ira. Como também os demais. Isso é estar morto. Isto é existir morto. Nessa condição, a gente está existindo morto. Você pode virar o fundador do próximo Facebook, sendo morto em delitos e pecados, não tem nenhum problema. Não tira a sua funcionalidade planetária, ao contrário, às vezes até exacerba um pouco mais. Foi o diagnóstico de Jesus. Ele disse que quem não anda com a mente voltada para a luz tem muito mais habilidade na presente geração do que os que estão em busca de luz. E que por isso se auto-impedem de muita coisa na presente geração, porque para eles não dá. Existir morto é existir assim. Aí você chega e me diz, escuta, o que é que você de fato quer me dizer hoje? Eu fiz uma pergunta, já repeti algumas vezes. Quem estava enganando quem? Se tudo é passado, Jesus diz a quem diz que deseja andar com ele, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, vem e vive e prega o reino de Deus. Ele diz, se alguém ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entre em juízo, já passou da morte para a vida. Vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Tem uma vida neles, vida. Ele diz, ele nos libertou passado, do império das trevas e nos transportou, já no passado, já realizou esse bem, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Paulo diz, ele nos deu vida, já está dada. Estando nós, então, mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência, nos quais andastes vós todos, outrora fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que equivale a estar morto em delitos e pecados. Fazer a vontade da carne é o pecado, a amartia, aquele da natureza torta. Fazendo a vontade da carne, a carne pediu, eu dou, a pulsão pediu, eu entrego. Eu não tenho nenhum juiz acima de mim, nenhum juízo sobre mim mesmo, não tenho nenhuma voz
para me dizer não, não quero, eu simplesmente vou, eu me entrego. Isso é fazer a vontade da carne, é viver a pulsão da amartia. E fazer a vontade dos pensamentos, que é a deliberação, é o delito. Eu penso, logo eu decido, e eu decido conforme a minha carne, a minha vontade, o meu prazer, o meu desejo, o meu capricho. Viver assim é viver morto. É existir morto, sem vida. A minha pergunta é: há evangelho em você? Ele te deu vida, isso significou algo que fez um corte na sua existência? Tem um outrora na sua vida que já não tem mais nada a ver com a tua vida agora? Tem um passado vencido que não tem mais coisa alguma a ver com a vida renovada que você recebeu? Tem um império de trevas que faz parte apenas de uma memória grata hoje, porque você foi liberto dele, tirado dele, transportado dele, plantado num chão de pacificação, de graça, de amor de Deus. Você recebeu vida de tal modo que existe um tempo que ficou para trás, estando nós então, naquele tempo, mortos em delitos, em pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, vivendo como filhos da raiva, filhos da ira, filhos do juízo, filhos da ignorância, filhos da idiotice. Existe na sua vida um corte assim, e existe um implante de algo que honestamente seja vida, evangelho, esperança, Cristo em ti, uma glória, uma certeza, uma confiança. Hoje a gente estava almoçando com a família aqui perto de casa, e os netinhos que moram e vivem aqui estavam lá conosco, e todos os filhos que também aqui vivem comigo e com a Adriana, estava gostoso ali. Aí lá pelas tantas a Juliana, minha filhinha caçula, falou: pai, deixa eu contar. Aí virou para o Mateus e falou: posso contar para o seu avô aquilo que a gente estava conversando ontem à noite? Aí ele: não, mãe, depois eu falo com o vovô, mas o vovô já sabe, ele todo na dele. Aí ela esperou uns 10, 15 minutos, aí lá pelas tantas voltou e não pediu licença ao bichinho, já foi narrando. Né? Falou: sabe o que é? A conversa é longa. Foi ele até que puxou o assunto e tal, mas é longa a conversa. Mas o final é o seguinte: era sobre a morte. Aí eu falei à minha filha, virou-se para o filho de 9 anos e falou: mas você então não tem nenhum medo de morrer? Aí ele falou: eu? Por quê? Eu sei que é muito melhor. Aí ela falou: como você sabe? Ele falou: eu sei no meu coração, eu sinto, eu sei que é melhor do que tudo. Eu, medo de morrer, eu nunca. E ela ficou tão comovida. E eu fiquei pensando, né, como a pureza de Jesus nos diz isso com toda a simplicidade, que o reino de Deus está no coração dos pequeninos e de qualquer um que carregue essa confiança. Essa confiança, essa entrega, fica grávido de vida eterna. Ouve essa palavra e crê, já passou da morte para a vida. Um monte de coisas se tornam outroras. Eu não faço mais a vontade da carne nem do meu pensamento. A minha carne está sob a decisão e o comando do meu espírito,
da minha lucidez, da minha consciência. Eu digo sim quando é fome saudável, quando é apetite normal. Digo não quando é fome de morte, quando é apetite mórbido. Minha carne é minha e eu mando nela, tem que ser assim. E o fortalecimento interior no Espírito Santo tem que causar esse poder. Estar vivo é poder falar com a força da carne em mim e dizer não, quando for não, e sim, quando for bem-vindamente sim. Pegar todo o pensamento e ao invés de fazer a vontade e tentar justificar a pulsão da vontade da carne com argumentações pseudo-justificativas, ao invés disso, é pegar todo o pensamento e levar cativo até a soberania do Evangelho. Checar cada ideia minha com o sentido da vida em Jesus. E escolher o sentido da vida em Jesus e dar razão a Ele pela fé. Aí eu tenho vida. Dia a dia a vida vai crescendo em mim. Quando eu não sou mais um escravo de pulsões, vou sendo dia e cada vez mais dia a dia um indivíduo que vai fazendo as escolhas conforme o que aprendeu de Cristo. Isso é ir pensando com a mente de Cristo e não fazendo a vontade da carne e dos pensamentos como capricho. Isso já aconteceu e está acontecendo na vida de todo aquele que creu e continua crendo. Não pode ser pior do que isso. Tem que ser no mínimo assim. Se não for, você vai ficar 30 anos aqui, no fim vai perguntar quem criou Deus. Não vai sair das mesmas idiotices. Você pode até não fazer essa pergunta idiota, porque filosoficamente você seja mais bem preparado, mas no coração você vive com uma angústia de será, 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 será. Como a maioria dos que eu conheço, creem no Deus será. Não é no Deus Jeová, nem é em Jesus, é no Deus será. Que será, que será? Será que, meu Deus, que será, que será? Hoje em dia tem uns que perguntam assim, cantam, quem será, quem será? Serás tu, meu Deus, quem serás, quem serás? Meu Deus, é horrível existir assim. E o cara é cristão, discípulo de Jesus. Mas não aconteceu nada contigo. E se você entrou com toda a sinceridade, das duas uma, ou Jesus enganou a gente, ou você seguiu sinceramente, com sincera ignorância, o que não era evangelho. Porque se for evangelho, vai realizar essa boa novização no seu ser. A vida vai desabrochar da existência morta, em delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E vai dar lugar às deliberações da fé, que são potencializadas, fortalecidas, comovidas em mim, mexidas em mim, provocadas em mim, por essa certeza de que tudo isto aconteceu por causa de uma loucura inexplicável. Inexplicável. Que essa maluquice de que Deus me quer e me ama.
E estando eu morto nos meus delitos e nos meus pecados, e eu não fui econômico nos meus pecados pulsionais, eu era extremamente autoindulgente com as minhas pulsões. Bateu o desejo, eu sou um servo do desejo. E fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Uma habilidade imensa para auto-justificar a delituosidade e praticá-la de maneira perdulária, ampla. Eu morto, e ele me amou e me deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, eu ressuscitei com ele, aí você diz, bom, eu creio que Jesus ressuscitou e eu também creio na teoria de que quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Se for teoria, não vai realizar nada. Eu tenho que saber mesmo que ele ressuscitou e que eu ressuscitei com ele. E já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu já sou filho da eternidade, já passei da morte para a vida, já estou para além da culpa, para além do medo, para além do juízo. E aí, meu coração se enternece em saber que isso tudo foi feito gratuitamente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom também de Deus. E não vem de nenhuma produção de autojustificação nem de justiça própria, para que a gente não termine endiabrado no processo, possuídos e carcomidos de soberba e de condenação, para que ninguém se glorie. É que é tudo de graça. Quem crê está dentro. E quem prosseguir em perseverança, fazendo a vontade de Cristo e não da carne, submetendo a mente ao Evangelho e não ao capricho, esse provará o brotar da vida numa existência até então existentemente morta. Curve a sua cabeça só um pouquinho. Olhe para dentro do coração, você aqui e você em qualquer lugar da terra. Tem uma parte disso tudo que tem a ver com a nossa apropriação em fé. A fé está para o mundo espiritual, assim como a minha mão, a sua mão e a minha boca, a sua boca, estão para o mundo material. É por meio deles que a gente pega e come, se apropria pela fé. E tem uma segunda dimensão. Tomando essas decisões, de fato, pela fé, a gente tem que começar a andar nelas. Andar não mais segundo a vontade da carne, nem da nossa cabeça. Porque senão a nossa existência será sempre uma existência existentemente morta. E nunca vai carregar a qualidade da vida de Cristo Jesus e do Evangelho.